Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Rodrigues, professor de Física do Gran Cursos Online, certo? Hoje pessoal, vamos ver um assunto novo, tá? Esse assunto aqui ó, sobre gases, estudo dos gases. Vamos lá galera. A ideia aqui é o seguinte ó, estudo dos gases é de grande importância na compreensão de fatos que ocorrem no nosso cotidiano, tais como um balão subir ou a pressão interna de um pneu, fazer aumentar nos dias mais quentes ou até mesmo a pressão diminuir quando os dias estão o quê? Mais frios, tá? Aqui, galera, a gente vai entender um pouquinho o que acontece com relação aos gases quando há variação de temperatura, também há variação de volume, ok? Então vamos lá de novo. Não podemos esquecer que aqui a gente vai ver a parte de estudo dos gases e aí temos que ficar atentos quanto à temperatura, volume e pressão. Vamos entender já já que os três conceitos têm algo envolvido, tá ok? Vamos aqui comigo. Ó, a gente vai ver com relação um pouquinho sobre gás, o que é um gás ideal, certo? Estado de um gás, equação de Clapeyron, lei geral dos gases perfeitos e as transformações gasosas, certo? O que é um gás, galera? Vamos lá. Só para a gente não se perder. Ó, gás que sofre fluido que sofre grandes variações de volume, tá? Para pequenas variações de pressão e que tende a ocupar todo o espaço do recipiente. Vamos lá. Qual é a ideia aqui? Ó? Eu tenho três exemplos. Eu tenho um sólido, eu tenho um líquido e eu tenho um gasoso. Tá. Toda vez que eu estiver na situação de sólido, tá? O que vai acontecer com a minha substância? As moléculas dela vão sempre estar assim, ó, bem grudadinhas, tá? Bem próximas da outra, criando aqui uma certa resistência, ok? Por isso que eu vou ter esse estado aqui de sólido. Já no líquido, as moléculas começam o que, galera? Ficar um pouco mais separadas, certo? E ainda assim, ó, vamos lá. Nesse caso do sólido, as moléculas vão criar uma forma do que foi feita para ficar sólido. Já no líquido, ela acompanha o recipiente, assim como no estado gasoso, ó. No estado gasoso, o que eu vou ter aqui, ó? As moléculas vão estar mais separadas, tá certo? E também em movimento. E aí, galera, como é que vai ficar a minha distribuição? Exatamente do tamanho do meu recipiente, ok? O que é um gás ideal? Tá? É um modelo idealizado para gases reais, tá? Com densidade extremamente baixas, ok? Outra afirmação que a gente pode ter também, que pode aparecer na tua prova, é ele falar que gás ou gases perfeitos, tá? Que é a mesma coisa que um gás ideal, tá? Para um gás ideal, admitimos que as moléculas se movem desordenadamente, tá? Ou seja, não tem um sentido comum, elas ficam para lá, para cá, dentro de um recipiente ou até mesmo no ar, havendo a cada instante um grande número de moléculas se movendo em todas as direções, tá ok? E aí, galera, o que acontece aqui, ó, quando eu tenho o gás ideal? Quando eu tenho o gás ideal, quanto mais eu aumentar a temperatura, maior vai ser o movimento dessas moléculas dentro desse recipiente, tá? Outra coisa é que se eu variar a temperatura e se eu variar, por exemplo, a pressão, um terceiro fator, nesse caso, vai variar também, que vai ser o volume, tá? E é isso que acontece, por exemplo, quando a gente aumenta a temperatura, por exemplo, numa pressão, num pneu, e aí eu tenho uma certa pressão, certo? Eu posso, com o aumento da temperatura, variar o que? O seu volume também e variar o que? A sua calibragem, a sua pressão, certo? Acompanha comigo aqui no slide, ó. Como eu falei, o estado do gás são três, galera. Caracteriza por temperatura, pressão e volume. Isso aqui você não pode esquecer, tá? Toda vez que for falar sobre característica de um gás, tá? Eu vou ter temperatura, pressão e volume, tá ok? Sempre essas três variáveis, tá, galera? E aí, com isso, eu posso calcular essa diferença, por exemplo, eu posso pegar ali no pneu de um carro e eu posso, só sabendo a pressão e sabendo também o seu volume, eu consigo calcular a temperatura. Ou sabendo a temperatura e sabendo também a pressão, eu consigo calcular o volume, tá? E aí, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso através da fórmula de Clapeyron, tá? Acompanha comigo aqui no slide, o que está dizendo aqui, ó.
qualquer equação que apresente uma relação entre variáveis de estado de um gás. Professor, que variáveis são essas? Pressão, volume, temperatura, certo? Não posso esquecer. É denominada equação do estado do gás. A equação do estado do gás perfeito é conhecida como a equação de quem? De Clapeyron. Então, galera, Clapeyron só vai sair para aqui, ó, para gases ideais ou gás perfeito, ok? Como é que é essa equação aqui, ó? Pressão vezes volume é igual a NR vezes T. Professor, não entendi nada. Vamos lá. Quem vai ser esse cara, esse pezinho aqui, ó? Vai ser pressão, tá? E aí, galera, aqui eu já coloquei as unidades já no SI, tá? A pressão sempre vai ser Pascal. Então anota aí, ó, PA vai ser Pascal, tá? Essa é a unidade no SI, tá? Professor, existe uma outra unidade que pode aparecer? Sim, galera, pode aparecer sim. Uma outra unidade vai ser essa aqui, ó, ATM, tá? Professor, que unidade é essa aqui? Atmosfera. Tá aqui, ó. Então isso aqui também serve para pressão. Aqui eu estou no SI, tá? Então é o PA que vai ser Pascal, certo, galera? Volume, tá aqui, ó, P vezes V. P vezes V vai ser volume, volume sempre metros cúbicos, não posso esquecer. E aí eu tenho a temperatura aqui em Kelvin, tá? Esse N e esse R. Professor, aqui, vamos lá. O que é esse N aqui? Esse N vai ser o número de mol do gás. E aí que eu preciso lembrar lá da química. Quem é esse N aqui? N vai ser igual, galera, aqui, ó, a massa da minha substância sobre a massa molar, tá? Normalmente nas questões de concurso, ele te dá essa dica aqui, ó, ele vai te dar esse N. Mas caso ele te dê a massa molar, é sinal que ele vai te dar também quem? A massa, tá? Que vai ser o meu M aqui em cima. Não posso esquecer disso, tá? Então o número de mols, lembrando lá da química, é igual a massa sobre massa molar. E o R vai ser uma constante universal dos gases, tá? E como é que eu vou usar isso? Esse valor aqui, galera, vai ser sempre o mesmo. Sempre o mesmo, tá? Não é à toa que vai ser uma constante. E aí, galera, esse valor ele vai te dar na tua prova, tá? Porque você precisa dele para poder calcular em cima da minha formulazinha aqui de Clapeyron, tá? Aqui, ó, P vezes V é igual a nRT, tá? Isso aqui, ó, coloca aí um asterístico, um sublinho, tá? Cuidado! Para o uso dessa equação, a temperatura deverá sempre estar em Kelvin. Pessoal, tome muito cuidado com isso, tá? Isso aqui pode ter certeza que a grande maioria dos concursos, eu vou colocar aqui, ó, 95% dos concursos vai te dar temperatura em graus Celsius, tá? Quiçá vai te dar também em Fahrenheit, tá? E aí o que tu vai ter que fazer? Lembrar das aulas anteriores e transformar para Kelvin. Mas professor, vamos lá. E se ele estiver pedindo a resposta em graus Celsius? Olha só, querido, tu vai ter que fazer o seguinte, vai ter que ter esse trabalho. Pegar a temperatura, transformar para Kelvin, resolver na fórmula e voltar para o quê? Para o que ele está pedindo, seja ela em graus Celsius ou então em Fahrenheit. Então cuidado, aqui na lei dos gases, toda fórmula, a temperatura sempre terá que ser resolvida em Kelvin, tá? Não pode resolver em graus Celsius. Professor, eu quero fazer do jeito mais fácil, vou fazer em graus Celsius. Olha, eu não aconselho. Por quê? Porque algumas bancas, eles gostam de colocar uma resposta exatamente com o grau Celsius sendo utilizado, tá? E aí, se você utiliza graus Celsius na tua questão, provavelmente vai ter a opção de marcar caso a banca seja aquela de múltipla escolha. Então, cuidado com isso. Toda vez que for usar a fórmula aqui na lei dos gases, todas elas, você terá que transformar a temperatura em Kelvin. Abre o olho com isso. Continua aqui comigo nos slides, ó. Lei geral dos gases perfeitos, tá? Considerando dois estados distintos de uma mesma massa gasosa, tá?
que acontece aqui, galera? Eu tenho o estado 1, e aí eu tenho pressão, eu tenho volume e eu tenho temperatura inicial. Eu vou pegar essa mesma substância com a mesma massa e vou variar dois componentes. Vou variar a pressão, certo? Vou variar o volume. Consequentemente, como eu disse, a temperatura varia, certo? Lembrando lá de Clapeyron, o que a gente tem? PV é igual a NRT. Certo, galera? Tá? Tem até uma brincadeira, uma frasezinha com essa fórmula. Eu não gosto muito dessas frasezinhas, mas para quem já sabe, ou pesquise, tá? E fica mais fácil de gravar. Mas vamos lá. Pressão, volume é igual a N vezes R vezes T. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Esses dois aqui, a gente vai deixar isolado. Então vai ficar N vezes R é igual a P vezes V. Se o T está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo sobre T. E aí, galera, o que eu vou ter aqui, ó? Vamos lá. Esse NR, como sempre vai ser uma mesma substância, uma mesma massa, tá? O número de mols da minha substância será o mesmo. Se vai ser o mesmo, o R não varia, isso aqui vai ser sempre o quê, galera? Constante. Professor, como assim? Não entendi. Vamos lá, de novo. Eu tenho aqui dois estados distintos para uma mesma massa gasosa, galera. Se a massa é a mesma, lembrando que N, vou botar aqui no cantinho, ó. N é igual a quem? É igual a massa sobre a massa molar. Se eu não mudar a substância, isso aqui vai ser sempre a mesma. Se aqui o R é sempre constante, multiplicação de dois valores constantes sempre vai ser constante. Como assim? Qualquer momento que eu pegar a substância com qualquer valor de pressão, volume e temperatura, isso aqui não vai variar. Ou seja, P vezes V sub T vai ser sempre, galera, o mesmo valor. Com isso, jovens, o que eu posso fazer aqui? Eu posso estar brincando sempre com a pressão, a temperatura e o volume, variando esses valores e jogando aqui nessa equação, sempre vai dar a mesma constância. Sempre vai dar o mesmo valor, tá? Acompanha comigo aqui, ó. Vamos lá. Então aqui o que eu posso falar? Posso dizer, se eu tenho aqui, ó, no estágio 1, pressão, volume e temperatura inicial, certo? E aí eu mudo a pressão e o volume para final, para um outro estágio, a temperatura também vai mudar consequentemente, tá? E aí eu vou ter o tal do PVT por Votó, essa brincadeira aqui, ó, PVT por Votó, tá ok? Com isso aqui, galera, vai servir apenas, cuidado, para gases perfeitos, tá? Isso já foi questão de prova, já foi, tá? A banca sempre gosta de pegar essas coisinhas. Eu posso sempre utilizar essas fórmulas para qualquer tipo de gás? Não, ok? Clapeyron e essa formulazinha que eu posso usar? Não, somente para gases perfeitos, tá? Então ele precisa deixar isso bem claro na tua questão, ok? Vamos lá, vamos seguir aqui um pouquinho mais adiante. E aí, galera, dentro dessa transformação eu posso ter três tipos, ó. Como assim, professor? Quando eu saio de um estágio para o outro, de estado 1 para o estado 2, eu posso ter três tipos de transformação. Como assim? Eu posso ter a temperatura constante, eu posso ter volume constante e o que? Pressão constante. Professor, o que significa isso? Vamos lá. Quando eu saio do estágio 1 para o estado 2, tá? Eu posso pegar certo? Um dos meus itens, e deixar como? Sem alterar. Ou eu posso deixar a temperatura igual no estado 1 e no estado 2. Eu posso deixar o volume igual no 1 e no 2. E assim também eu posso deixar a pressão, tá? E aí, galera, eu vou ter aqui uma sequência de nomes que eu preciso decorar isso, tá? Porque se ele falar esse nome na tua questão, você já tem que saber que alguém será constante, tá? Se liga aqui, ó, vamos lá. Próximo slide. Vou voltar aqui só para explicar. Quando eu tenho uma temperatura constante, eu vou ter a isotérmica, tá? E aí é só lembrar aqui, ó, térmica, tá? Térmica vem de temperatura e iso de igualdade, tá? Quando eu tenho um volume constante, eu posso ter, galera, duas situações, isométrica ou isocórica, é a mesma coisa. Se ele falar isométrica na questão
ou se falar que a transformação foi isocórica, é sinal que o volume não variou, tá? Então vou botar aqui, ó, não varia. Ou seja, não muda, ok? Pressão constante sempre vai ser isobárica. E aí agora eu vou ter minhas formulazinhas para eu entender, tá? Ora, você viu lá comigo o PVT Povotor, estágio 1 e estágio 2, tá? Se eu estiver numa situação de isotérmica, o que vai acontecer? A temperatura 1 vai ser, vou botar aqui do lado, ó. Temperatura 1 será igual a temperatura 2. Se a temperatura 1 é igual a 2, eu posso pegar simplesmente simplificar esses valores. Olha só como é que ficou. PV Povó, certo? P1V1 é igual a P2V2. Se eu tiver a situação de isobárica, o que é isobárica? A pressão 1 é igual à pressão 2. Se a pressão 1 é igual à pressão 2, eu posso brincar aqui, ó. Corta P1, corta P2, porque são iguais, certo? Na simplificação. E aí eu vou ter Ft Votor, tá aqui, ó. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E na terceira situação aqui pode ser isocórica ou isométrica, ok? Na isocórica ou na isométrica, eu tenho o volume constante. Aqui, ó. Nesse caso, V1 é igual a V2, certo? E aí eu posso simplificar aqui, tirar 1 e tirar o 2, ficou apenas o quê? Pt Potó. P1 sobre T1 é igual a pressão 2 sobre T2, tá? E aí só você se ligar, ó. Se falou de isotérmica, a temperatura não aparece. Se falou de isobárica, a pressão não aparece. Se falou de isocórica ou isométrica, ok? Quem não aparece vai ser o meu volume, certo? E aí eu posso aplicar qualquer uma dessas 3 fórmulas. Professor, preciso decorar todas as 4? Não, eu só quero que você decore essa. Se você decorou essa e decorou esses nomes aqui que você precisa decorar, você tem que decorar esses nomes porque ele vai te dizer na questão, você consegue matar qualquer tipo de questão, ok? E aí, galera, eu vou mostrar alguns gráficos, que isso aqui também é comum em banca, tá? Essa conclusão é conhecida como Lei de Charles Gay-Lussac, tá? Ou seja, a isocórica. O que é isocórica ou isométrica? O volume constante. Se eu falei que o volume é constante, olha o meu gráfico. Só aparece pressão, só aparece temperatura, certo? Então não aparece volume, ok? E aí o que acontece aqui, galera? Como é que a gente vai lembrar lá da fórmula? É P sobre T é igual a P2 sobre T2, certo? E aí, pessoal, o que eu posso concluir? Que se a temperatura dobrar, a pressão dobra, certo? Vamos lá. Se a temperatura, ó, aumentar em N, a pressão aumenta em N. O que significa isso aqui? Que são grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos botar aqui, ó, diretamente, bizu, hein? Proporcionais. Ou seja, se a temperatura dobrar, que a temperatura dobrar, a pressão também vai dobrar. Então já fique ligado nesse bizu aqui, ó, tá? Elas são grandezas diretamente proporcionais, ok? Outro gráfico aqui, tá? É da isobárica, ok? O que é isobárica? Pressão constante. Olha ela aqui, não aparece pressão, aparece volume e aparece temperatura, ok? Outro gráfico também aqui, ó, bonitinho, ok? Só lembrando aqui, ó, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Só para a gente se ligar no gráfico anterior, eu tinha P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Ou seja, eu tenho a mesma situação do que a anterior, certo? Só que agora com volume e temperatura. E aí eu posso afirmar com certeza que também são duas grandezas que serão o que, galera? Diretamente proporcionais. Diretamente proporcional. O que se pode me afirmar sobre isso? Ora, se a temperatura dobrar, o meu volume vai o quê? Dobrar também, 2 vezes, certo? Ou seja, o quanto um aumentar ou diminuir, esse também vai acontecer igualmente na segunda componente. E, para fechar essa parte, essa aqui é conhecida aqui, ó, por Boole-Mariotte,
que é a isotérmica. O que é isotérmica, galera? Lembrando que a isotérmica é a temperatura constante, a temperatura não varia. Repara o gráfico, não aparece a temperatura, ok? E aí, pessoal, olha que legal essa daqui, ó. O gráfico vai ser esse arco aqui, tá? É um gráfico, para quem sabe na matemática, é uma hiperbólica, ok? Não vai ser reta, ok? E olha aqui, ó, eu tenho pressão, tenho volume para o mesmo ponto, tá? Se a pressão diminuir, por exemplo, 2 vezes, diminuiu. O volume, ele aumenta 2 vezes. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Certo, pessoal? Então, se a pressão diminui, o volume aumenta. Se o volume diminui, a pressão vai aumentar, tá? Outra coisa que pode aparecer, por exemplo, comparação entre duas hipérboles, certo? Entre dois gráficos de isoterma, tá? E aí eu tenho aqui, ó, o gráfico 1, vou chamar aqui, ó, de temperatura 1, e aqui o mais afastado, temperatura 2, tá? E aí, galera, qual é o bizu? Quanto mais afastado do centro, maior vai ser o que? A sua temperatura, tá? Se eu chamei esse T2, então T2 é maior que T1. Então, quanto mais afastado do centro, vai ser maior a sua temperatura. Essas análises são muito cobradas em provas, tá ok? Não podemos esquecer disso, tá? Então tá aqui, ó, as duas curvas do gráfico têm temperaturas diferentes, não são iguais, tá? Mas qualquer ponto de cada uma das curvas individualmente tem a mesma temperatura. Professor, não entendi. Olha, se eu pego esse ponto aqui e se eu pego esse ponto aqui, ele vai ter a mesma temperatura. Se eu pego esse ponto aqui também, se aqui é T1, aqui é T1 e aqui é T1. Nesse caso aqui, ó, se aqui agora é T2, aqui vai ser o quê? T2. Ou aqui vai ser T2. Então, a cada ponto do mesmo gráfico vai possuir a mesma temperatura, tá certo, galera? Vamos lá. Ah, e outra coisa, como é que é a nossa fórmula aqui, ó? Aqui eu só tenho pressão e volume. Então vai ser PV vovó. Não posso esquecer disso aqui, galera, certo? E são grandezas inversamente proporcionais, tá? Quanto mais a pressão aumenta, o volume diminui. A mesma proporção, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma questãozinha aqui, ó. Uma determinada massa de gás oxigênio ocupa volume de 12 litros a uma pressão de 3 atm e na temperatura de 20 graus Celsius. E ele quer saber que volume ocupará esta mesma massa de gás oxigênio na temperatura de 327 graus Celsius e pressão a 1 atm. Aí, professor, não entendi nada. Vamos lá. Primeira situação, estágio 1. Então você vai pegar aqui, ó, estado 1, certo? Estado 1, eu tenho aqui, ó, volume 1 igual a 12 litros, certo? E eu tenho aqui a pressão igual a 3 atm, ó, atmosfera, 3 atm. E eu tenho aqui a temperatura a 27 graus Celsius, certo? Que volume ocupará esta mesma massa de gás, oxigênio, na temperatura agora estado 2. No estado 2, eu tenho o quê? Eu tenho a temperatura igual a 327 graus Celsius, certo? E eu tenho a pressão igual a 1 atm. E aí eu quero saber o volume. Olha, o volume aqui provavelmente eu vou achar em litros. Se eu estou fazendo aqui correlação entre dois estados. Pressão está em atm, temperatura está 27 graus Celsius, 327 graus Celsius. Professor, e aí, como é que eu tenho que fazer aqui primeiro? Primeira coisa, eu olho para a temperatura, certo? Vamos lá. Eu peguei os dados, coloquei aqui no papel. E aí eu vou analisar. Olha, eu preciso fazer o que aqui? PVT por Votó. Ele não deu nenhuma dica se é isotérmica, se é isobárica ou se é isocórica, ok? E aí o que eu vou ter que fazer aqui? Usar todos os 3 processos na minha transformação, no estado 1 para o estado 2, tá?
E aí eu vou ter que analisar a primeira coisa. Eu tenho que olhar para quem, galera? A temperatura. A temperatura precisa estar em quê? Em graus Celsius. Perdão, em Kelvin, tá? Ele me deu em graus Celsius, mas eu tenho que transformar para Kelvin. E aí eu tenho que lembrar lá da aula de termometria. Quer ver? Acompanha aqui comigo. Vamos lá. Não se esqueça jamais, tá? Bizu, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. É esse o bizu que a gente aprendeu lá, não é isso? Lá em termometria. Certo, gente? Pronto. Transformar as duas temperaturas é só somar com 273, tá? Esse é o nosso bizu. E aí o que eu vou fazer? Primeira coisa, temperatura 1, aqui é 2. Vamos lá, temperatura 1, vou botar aqui no cantinho, ó. Vai ser 27 mais 273. Isso vai dar quanto? Ó, somando esses dois dá 300 Kelvin. Temperatura 2, primeira coisa, hein? Vai ser 327 mais 273. Somando esses dois aqui, ó, vai dar 0, dá 0 também, e dá 600 Kelvin. Então eu tenho a temperatura de 600 Kelvin para 2 e eu tenho a temperatura de 300 Kelvin para 1, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Dividir para voltar. P1, V1, T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Substituindo agora todo mundo, vamos lá. Estágio 1, tá aqui, ó, estado 1. Estado 1 eu tenho pressão igual a 3 atm. Eu tenho volume igual a 12 litros. Tenho a temperatura 27 graus Celsius, negativo. 300 graus Celsius. Perdão, 300 Kelvin. Não posso usar em graus Celsius. Isso é igual a pressão 2. Pressão 2 vai ser aqui, ó. Estado 2. 1 atm. Volume que eu estou querendo achar, então volume 2. E temperatura 2 está aqui, ó. 327 graus Celsius, negativo. 600 Kelvin. Se você não faz isso, vai dar errado a sua questão, tá? Olha, o que eu tenho que fazer aqui agora? Resolver isso, né? Olha, mais fácil aqui, galera, ó. Corta os dois zerinhos dos dois lados, já estão isolados, ok? E aí, o que tu vai fazer? Tu vai simplificar aqui, ó. Corta 3 com 3. Então, aqui embaixo você só ficou com 1, certo? E aí, qual é o bizu na matemática? Multiplica cruzado quando eu tenho uma igualdade. Ora, aqui eu vou ter, que ficou 1, né? 1 vezes 12 dá 12, vezes 6, que estava lá embaixo. Isso é igual a 1 vezes V2. Acabou, galera, ó. 12 vezes 6. Então, V2 vezes 1 dá V2. 12 vezes 6 ainda dá quanto? 72 litros. Pronto. Então, a gente pode perceber que o volume saiu de 12, como ele havia dado, e foi para 72. Isso porque, olha que legal, a temperatura saiu de 27 para 327. E ó, que legal também, a pressão apenas diminuiu em relação à anterior. Tá certo, galera? Deixa eu ver mais uma questão aqui. Certa massa de gás de hidrogênio ocupa o volume de 100 litros a 5 atm e menos 73 graus Celsius. Aqui em temperatura em graus Celsius, essa massa de hidrogênio irá ocupar o volume de 1000 litros na pressão de 1 atm. Ora, o volume está em litros, beleza? Aqui está em atm a pressão em atm. E aí eu preciso saber a temperatura em graus Celsius, certo? De novo, vamos lá. Estado 1, coloca aqui no cantinho, ó. Estado 1. Estado 1 vai ser 100 litros para o volume, como eu havia dito ali, então vou botar o volume 1, botar bonitinho, ó, 100 litros. A pressão aqui vai ser P1, 5 atm. E eu tenho também a temperatura 1, menos 73 graus Celsius. Certo, galera? Tem o estado 2. Estado 2 vai ser o seguinte. Eu tenho volume igual a 1000 litros, certo? Como ele me deu aqui. Eu tenho a pressão em 1 atm.
E eu tenho aqui a temperatura que eu estou querendo achar. Só que em graus Celsius. Aí entra aquela questão, né? A temperatura está em graus Celsius. Professor, mas eu posso colocar direto para achar em graus Celsius direto? Não, garotinho. O que tu vai ter que fazer? Tem que transformar a temperatura em Kelvin, vai achar o valor em Kelvin para depois voltar em graus Celsius. Lembrando do bizu, temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em graus Celsius mais 273. É o que a gente aprendeu lá nas escalas termométricas. Então, de novo, temperatura 1 vai ser igual a menos 73 mais 273. Tem que substituir, certo? Então, temperatura 1, ó, professor, tem que botar o sinal negativo? Sim, foi o que ele deu, certo? E aí, o que eu vou fazer aqui? 273 menos 73, 200 Kelvin. Temperatura está aqui, ó. Substitui agora. Piviti Pavotó, P1, V1, sobre T1 é igual a P2, V2, sobre T2. Certo? Quem vai ser P1? Tá aqui, ó. Só olhar aqui, ó. Já ficou mais fácil, né? P1 vai ser igual a 5. Quem vai ser V1? 100. Sobre T1. Aqui, ó, em Kelvin, 200. Isso vai ser igual a P2, que é 1. V2, que é 1000. Sobre T2 que eu tô querendo achar. Pronto, continha, né? Como é que eu vou fazer essa continha aqui, ó? Vamos lá. Vou simplificar aqui, ó. Esse cara por esse. Aqui você escolhe, certo? Pronto. Eu cortei os dois zerinhos de cima com os dois zerinhos de baixo. Então aqui eu vou ficar com, botando do lado, 5 sobre 2 é igual a 1000 dividido por quanto? Por T2, certo? Se multiplicando cruzado, porque eu tenho uma igualdade de fração, lembrando da matemática, tá? Então vai ficar T2 vezes 5 é igual a 2 vezes 1000. Isolando o T2, que eu estou querendo achar, vai ficar 2 vezes 1000 dividido por 5. Ah, por que eu não multiplico antes? Porque aqui eu já consigo simplificar, ó. 1000 dividido por 5. Então, T2 vai ser igual a 2, que multiplica aqui, ó, 200. Então, T2 vai ser igual a 400 Kelvin. Mas é isso que ele quer? Não. Aqui, ó. Olha que lindo. Ele não quer em Kelvin, ele quer a temperatura em graus Celsius. E aí, galera, eu vou ter que usar o meu bizu aqui de novo, certo? Substituindo aqui, ó, para finalizar, ó, temperatura em Kelvin é 400. Isso vai ser igual a temperatura em Celsius mais 273. Então aqui, ó, temperatura em Celsius vai ser 400 menos 273, certo? Isso aqui vai dar quanto? Vamos lá. Isso aqui vai dar 127 graus Celsius. Agora sim, achei a temperatura que eu estava querendo. Certo, pessoal? Vamos lá, pessoal. Por hoje, vamos ficar por aqui. Bons estudos a todos e eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto, ok? Obrigado.